Olá, seja bem-vindo ao Legal e Atual, programa da TV Assembleia que mergulha no universo jurídico e nos temas do nosso dia a dia. Aqui abordamos questões de direito com profundidade, mas de um jeito acessível, pensando em toda a sociedade. Tratamos também de temas variados da atualidade, sempre trazendo entrevistas com especialistas e personalidades. Do jurídico às variedades, com uma linguagem dinâmica, informação com descontração. No estúdio, a entrevista de hoje é com o Wissam Maluf, árbitro internacional e presidente da Federação Maranhense de Tiro Esportivo. Horizonte belo de se refletir. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui. Saiu de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. Saiu de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. No programa de hoje, trataremos da carreira de Wissam Maluf, presidente da Federação Maranhense e árbitro internacional de tiro. Vamos conversar sobre a carreira, sobre ele enquanto competidor, árbitro, comentarista da Globo nas Olimpíadas passadas e um dos 10 únicos participantes mundiais de um treinamento de arbitragem que vai acontecer na França a partir da próxima semana. Wissam, seja bem-vindo ao Legal e Atual. Obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Ter essa oportunidade de falar um pouco sobre o esporte do tiro e um pouco dessa história, né, que me acompanha no tiro esportivo. Você é formado em administração. Como foi que o tiro entrou na tua vida? Foi muito por acaso, né? O tiro, para mim, assim, você falou carreira, né, mas vamos falar assim, carreira esportiva, né, no âmbito do esporte. Sou formado em administração, comerciante, e o tiro entrou por acaso, né? Um amigo convidou para conhecer lá no 24BC na época, né? Hoje 24 bis, umas provas de tiro que estavam acontecendo lá. E eu fui para lá e comecei a me envolver, e daí para hoje, né, desde 1997. Já fazem, acho que 97, 2007, 20 e tantos anos. Então tem uma longa história e essa história sempre cada vez mais recheada de novo direcionamento no esporte. Você começou como competidor e logo depois, passado um tempo, depois de disputar alguns torneios no Maranhão e nacionais, você começou a trilhar o caminho da arbitragem. Como é que se deu essa mudança de ares entre o competidor e o árbitro? Foi muito por acaso, né? Quando a gente começou como atirador esportivo, depois virei dirigente da Federação Maranhense. Dizem que atirava bem, não sei se é verdade. Tirava. Razoável, né? Já tive a oportunidade de participar da equipe brasileira em competições sul-americanas, mas no começo da fase de atleta, apareceu uma oportunidade, um curso internacional sendo realizado aqui no Brasil. E eu, amante do tiro esportivo, né, mais uma vertente, eu me candidatei a fazê-lo e fiz. Né? Eu vi um instrutor credenciado pela ISSF. ISSF é a Federação Internacional do Tiro, né? International Shooting Sport Federation. E eu fiz um curso de uma semana, virei árbitro internacional. Mas assim, fiz sem nenhuma pretensão, sem nem saber direito o que eu estava fazendo. Porque era mais no esporte do tiro, era mais alguma coisa agregando ao tiro, né? E também como dirigente. Então tudo que envolvia o tiro, eu me envolvia também. Então isso só foi ter um sentido para mim muito depois. Em 2006,
quando teve minha primeira experiência internacional, aqui no Brasil também, na Copa do Mundo em Resende, com 55 países. Resende, no Rio? No Rio de Janeiro, no stand, dentro do stand da AMAN. E aí foi a minha primeira experiência, fui convidado e de cara já me colocaram como chefe de competição. Né? A minha facilidade de falar línguas, falando 5 línguas, o comprometimento já com a experiência de presidente de Federação Maranhense de Tiro. E então fez isso com que eles me chamassem. E claro, naturalmente, eu não tinha ainda a experiência necessária, mas tinha a boa vontade. E isso aí foi o primeiro passo. No ano seguinte foi o Pan-Americano, que foi aqui no Rio de Janeiro. Também fui convidado para ser chefe da juria de classificação. E aí pronto, né? Começou Mas antes da arbitragem, então, você, na verdade, foi dirigente esportivo. Foi da Federação... Foi e é da Federação Maranhense, é isso? Ainda sou presidente da Federação Maranhense. Né? Esses 20 anos, continuo como presidente. Mas eu comecei como atleta, né? Por pura diversão, por puro prazer. Né? Viajar para competir em Fortaleza, que eram as grandes competições mais próximas de nós. Aqui em São Luís, realizamos grandes torneios nacionais aqui em São Luís. Então, sempre foi pelo prazer, né, do mundo do tiro esportivo. Então, isso aí me dava essa satisfação e ela foi se transformando nas outras vertentes, né, de dirigente, de atleta, dirigente, árbitro. Eu fui chefe de equipe da equipe brasileira. Instrutor também, né? Sou instrutor da Federação Brasileira de Tiro Esportivo. Então, tudo isso, dou aula de instrução de tiro. Então, tudo isso são as várias vertentes, sempre voltadas para o tiro esportivo. Mas sempre de maneira amadora, no sentido de não ser profissional. Sempre não é uma fonte de renda, é sempre pelo ato do voluntarismo. Né, a gente vivendo essas experiências. O tiro esportivo no Brasil, ele é de uma tradição histórica. Se não me falha a memória, a primeira medalha obtida pelo Brasil foi com o Guilherme Paraense, não é isso? Das Olimpíadas? Sim. Não foi com o Guilherme Paraense. O primeiro ouro foi com o Guilherme Paraense. As primeiras medalhas do Brasil em todos os esportes foram alcançadas pelo tiro esportivo. O ouro, a prata e o bronze foram as 3 primeiras medalhas que o Brasil ganhou em todos os esportes. Foi na Antuérpia, em 1920. Né? A primeira medalha foi uma prata e por equipe, e no dia seguinte foi um ouro, que foi através do Guilherme Paraense. Então essas foram as medalhas. E tivemos em 2016, no Rio de Janeiro, uma medalha de prata do Brasil, na prova de pistola de ar, e eu tive essa honra e esse prazer de estar lá, nessa competição, participando das Olimpíadas. Aqui no Maranhão hoje, como é que se desenvolve o cenário do tiro esportivo? O que a federação tem feito em matéria de torneios e os locais que são disponíveis no Maranhão para a prática do tiro esportivo? Hoje no Maranhão nós temos, Sérgio, 18 clubes de tiro filiados à Federação Maranhense de Tiro Esportivo. Ontem mesmo, né, por coincidência, ontem se encerrou a final do Campeonato Maranhense. Né, aqui em São Luís, no Clube de Caça, Pesca e Tiro do Maranhão, né, lá na Estrada da Mata, e a representante de diversos clubes do Maranhão estiveram presentes aqui, tivemos mais de 700 inscrições, e foi o fechamento oficial do ano calendário do tiro esportivo, né, com um crescimento muito grande. Nós temos um trabalho muito grande, contra, né, uma legislação que está se mostrando desfavorável. Então a gente, apesar de tudo isso, a gente tem conseguido se manter e desenvolver o tiro, né? Mostrando realmente o que é o tiro, né? Que é o trato das armas, mas para o lado esporte. Né? No tiro esportivo, nós furamos um pedaço de papel, nós quebramos um prato. Então, esse que é o tiro esportivo. Então, nós estamos bem, né? Seguindo e também, uma das minhas funções também, Sérgio, é diretor de arbitragem da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. No final, depois dessa viagem que eu farei à França para fazer o curso, né, na verdade é um workshop, né, onde foram convidados representantes dos continentes no mundo,
e aqui no continente americano foram convidadas 2 pessoas, a mim e um árbitro da Venezuela, representando todas as Américas, e vamos passar uma semana em Paris, sendo treinados e avaliados para saber se temos a capacidade de sermos instrutores internacionais do tiro esportivo, né? Então é uma responsabilidade grande, tudo em língua inglesa, os principais árbitros, dirigentes do tiro, né, que vem essa questão normativa, técnica, vão estar lá. Então a gente tem que realmente estar bem preparado para poder enfrentar esse desafio, vai ser um grande desafio. Eu acho interessante que seja colocado a importância da educação nesse contexto, que não é apenas e tão somente você ser praticante do tiro, você ser dirigente do tiro. A sua condição de falar 5 línguas também contribui para esse avanço que você vem trazendo para o tiro esportivo do Brasil, não é isso? Sim, nesse caso facilita, né? Porque nas competições internacionais isso é uma coisa necessária. E aí ter alguém que consiga falar, né, com os diferentes países, né, quando você faz, é importante, né, nesse aspecto internacional. Dos clubes que você mencionou, os 18 clubes de tiro que nós temos hoje aqui, quantos são públicos e quantos são privados? A gente fala de outra forma, Sérgio. Tem clubes particulares, né, e clubes associativos, são associações. Os clubes antigos, quase todos são associações. Um grupo de pessoas se reúne e montam um clube, né, sem dono, são eleitos presidente. E os clubes novos, geralmente, eles têm também interesses comerciais, interesses financeiros nessa questão. Mas eles também praticam esporte. É só a formação dele que é um pouco diferente. A federação também atua no treinamento das forças de segurança do Estado? Não. A gente participa, inclusive participamos de competições com eles, né? Participamos com eles, somos convidados. Geralmente a gente se dá bem nessas competições. Mas já ajudamos, sim, no tempo passado, um pouco sobre isso. Inclusive, ano que vem, eu queria aproveitar, a Federação Maranhense vai estar fazendo 50 anos de vida. Né? 1º de junho de 1975, ela foi fundada aqui no Maranhão. 1º de junho? É. Meu aniversário. Olha aí. Então, vamos fazer 50 anos e a gente está fazendo uma programação, né, de comemoração, né, de marco desse jubileu. Wissam, eu tenho uma curiosidade que me persegue já há algum tempo. Quantas competições internacionais você já participou enquanto árbitro? Sérgio, eu guardo uma das coisas, né, um dos prazeres que eu tenho numa competição dessa, é guardar o certificado de participação, né, porque um certificado daquele, ele também é uma história, né, uma viagem, encontro com os amigos do tiro, né, a vivência nos países estrangeiros. Então, tem vários, eu não sei te dizer, mas eu posso te dizer as principais competições que eu participei. Com grande honra, fui convidado para participar de uma Olimpíada do Rio de Janeiro. Como árbitro? Como árbitro. Eu estou falando só como árbitro. A Olimpíada do Rio de Janeiro e Paralimpíada, né, que é um outro evento. Participei de 4 Jogos Pan-Americanos, já estou sendo convidado para o 5º Jogo Pan-Americano, né, em Toronto, em 2015, no Peru. No Peru eu fui na condição de chefe de equipe, da equipe brasileira, com 26 atletas do Brasil. O Jogo Pan-Americano de Cali, então 4 Jogos Pan-Americanos, 2 jogos do continente, que chama do continente sul-americano, Odesur, que chama Odesur, 5 Copas do Mundo, 2 ou 3 CATs, Campeonato das Américas de Tiro, inclusive desse ano eu participei em Buenos Aires, na Argentina, como delegado técnico. O delegado técnico é a figura máxima numa competição, né, que todos que é o organizador da prova. Então,
E tem mais, né, assim, que eu não estou lembrando. Mas já 3 ou 4 competições como competidor, isso nos anos 2000, 2001, 2002. E que mais? Copa do Mundo, já fui como chefe de equipe para a China, para o Azerbaijão. Então, sempre envolvido nesse mundo do tiro. E essa é a nossa gratificação, né? Já que a gente não é profissional no sentido literal da palavra. Literal, mas a nossa gratificação é essa oportunidade, né? De estar e fazer o que gosta. Quantos países? O quê? Competindo, arbitrando ou chefiando delegações? Sérgio, só acho que uns 15... Vai falando alguns aí. Aqui na América do Sul, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia. A gente conhece lugares, né? Tipo Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, que nunca... Coisa que a gente ouviu falar quando era criança. Que aí, normalmente a gente nunca iria, né? Peru umas 3 vezes. Estou vindo do Peru tem uma semana atrás, 2 semanas atrás, inclusive com uma experiência boa do esporte universitário, né? As universidades, as universidades, né? As universidades recebendo atirador esportivo, né? Com estandes de tiro dentro da universidade. Né? Isso é uma coisa que a gente vai querer tentar fazer aqui no Brasil. A Confederação está, inclusive, fazendo uma parceria com o JUBS, né? E aí vai Colômbia, Estados Unidos, México, Canadá, Azerbaijão, Alemanha, Áustria, aí vai, né? Tudo pelo tiro. Luciano, nós vamos fazer uma pausa agora, um pequeno intervalo e voltamos em breve. Estamos de volta com o programa Legal e Atual pela TV Assembleia. O nosso convidado no estúdio é o Wissam Maluf, árbitro internacional de tiro e presidente da Federação Maranhense de Tiro Esportivo. Wissam, esse ano você teve uma experiência singular. Você foi convidado para ser comentarista do tiro esportivo pela Rede Globo. Conta como é que foi isso aí. Realmente foi uma experiência ímpar, singular e muito rica. Poder fazer parte aí nas Olimpíadas, né? A Globo fez um investimento muito grande, né? Para todos os esportes ela chamou comentaristas, e em sua grande maioria eram figurinhas carimbadas aí do esporte, ex-esportistas, né? Então eu tive essa oportunidade de passar 10 dias lá no Rio, junto com essas celebridades todas, participando dentro dos estúdios da Globo, né? O próprio astro. e realmente, né, a gente vê o que a Globo é. A Globo é uma superprodução, é um investimento muito grande. A gente desde o aeroporto, a chegada a ir embora, a gente é acolhido, né, cuidado, e uma equipe super profissional, né, e poder passar. A gente entrava no ar às 2 horas da manhã, então 1h30 da manhã tinha um motorista esperando a gente. Ia para os estúdios 2 horas, ficava até 7, 8 horas da manhã, dependendo, né? Tem gente que ficava mais. E realmente foi uma experiência rica, né? E a gente assim, aceitou pela oportunidade de poder aproveitar e falar um pouco do nosso esporte. Então, já recebi esse convite e fui muito honrado em poder participar. Quais são as modalidades do tiro que participaram das Olimpíadas? O tiro é o 3º esporte com mais número de modalidades, né, de disciplinas. São 15. Só o atletismo e a natação tem mais modalidades dentro das Olimpíadas. E o tiro, juntamente com algumas lutas, são as que mais tem, né? São 15 disciplinas, 5 de pistola, 5 de carabina e 5 de tiro ao prato. E o tiro é fundador, né? Fundador das Olimpíadas. O arco não entra na... O arco é tiro com arco. É outra confederação, é outra dinâmica, né? É outro esporte. Como é que se dá
eu sempre tive curiosidade de saber como é que funciona a situação do tiro do prato. A gente vê em filme, né, e parece ser uma coisa fácil, mas aquilo é muito difícil. É muito difícil, sim. Os pratos Usa carabina para atirar? A gente usa a espingarda. Espingarda. A espingarda é aquela de boca aberta, né? O cartucho. São 24 gramas de chumbo 7,5, o tamanho dele, né? 2,5 milímetros. Então dá mais ou menos uns 300 chumbinhos. E o prato sai, tem uma máquina debaixo da terra, né? Uma das modalidades. O comando, o atirador, ele dá o comando, vai, né? E ela lança o prato sai a 100 km por hora. E ele acompanha com a espingarda para tentar quebrar ele. E a arbitragem se dá como dentro desse contexto? Porque, por exemplo, o prato, né? O prato tem 11 centímetros, pesa 100... 11 centímetros a 100 quilômetros. Isso é dificílimo. Então, o árbitro é para saber se ele atirou no tempo certo, se ele está na posição correta, se o prato quebrou um pedacinho, que às vezes o pedacinho é tão pequeno que nem todo mundo consegue enxergar. Prato, e tem mais 3 auxiliares também, mais 2 auxiliares para ajudar a ver esse tipo de problema. Então, é bem interessante, né? O Issan, teve uma situação nessas Olimpíadas que me chamou muita atenção, foi aquele competidor, enquanto os outros estavam com vários equipamentos, ele estava quase sem equipamento nenhum, e foi matéria mundial. Como é que se deu aquilo ali? Foi matéria mundial mesmo. Aquilo foi um hit na internet, que foi a postagem mais vista nas Olimpíadas, foi desse turco. Ele é um turco atirador, 50 e poucos anos, ele é praticante da modalidade pistola de ar. Pistola de ar, para quem não sabe, é uma modalidade super... Qualquer pessoa pode praticar ela, né? Para começar, as armas de ar comprimido, elas não são reguladas pelo Exército, elas são liberadas. Então você pode ter dentro da sua casa um estande de ar comprimido. No tiro, a gente precisa fechar um olho para poder fazer a visada. E tem gente, 1% dessas pessoas, elas não precisam, elas conseguem fazer a mira da arma com os 2 olhos abertos. Então, o que foi falado... Que ele não usava equipamento nenhum, na verdade... Só te interrompendo, que eu não posso perder a piada. No meu caso, atualmente, já nem com óculos, eu estou para usar binóculo para tirar. A visão é tudo no tiro, né? Então ele não precisava fechar um olho, né? O que ele usava era um óculos. Nesse óculos tinha dois acessórios acoplados nele. Um é o tapa-olho, que fechava o olho, porque a gente atira com os 2 olhos, para você não ficar a prova todinha, 1h30, com o olho fechado, né, forçando. Então você atira com o olho aberto, mas o tapa-olho para poder conseguir olhar só com um, geralmente o olho diretor, que é um olho que tem maior acuidade visual. E coloca no outro olho, que ele vai olhar, ou uma lente, se precisar, uma lente de grau, para fazer a correção de grau, e também um dispositivo que faz uma íris, que chama íris. Abre e fecha, né? É uma regulagem para entrar luz ou mais luz ou menos luz. E o turco simplesmente não precisava daquilo. Ele, com os 2 olhos, ele fazia, então ele não precisava do óculos, não precisava da armação, não precisava de nada. Então, o jeito descontraído dele, né, mão no bolso, a gente bota a mão no bolso ou no cinto, para a mão não ficar balançando, né? Porque o tiro ele é muito preciso, qualquer coisa balança. Então ele botava bem descontraído. Então isso aí, mais pelas pessoas não entenderem, acharam que ele estava... era um super-homem, né? Mas por não entender, então isso viralizou e virou uma sensação. Mas a resposta é muito simples, é porque simplesmente ele não precisava de nenhum acessório para visto. Ele podia enxergar com os 2 olhos livres, né? E a coisa é uma condição rara, né? Poder enxergar um alvo que, se você olhar, você não consegue fixar a mira. Tu estavas fazendo o comentário dessa competição nesse dia? Não, eu estava na Globo lá, a gente estava fazendo quando tinha brasileiro, ou quando eles chamavam para comentar alguma outra competição. Então, na hora que estavam tendo as finais, né, não tinha brasileiro, então, mas eu acompanhei lá e vi, eles fizeram inclusive uma matéria sobre isso. Quem de personalidade do esporte interagiu contigo durante as transmissões? Com quem você participou ou esteve no estúdio? Quem esteve no estúdio lá com a gente, né? A gente chega, ele tem uma maquiagem,
tem um camarim para trocar de roupa, eles já estavam com o uniforme lá, eles já sabem quem é, o tamanho, tudo, né? Antes a gente preenche tudo isso, já está lá o uniforme, a gente tira a nossa roupa, bota o uniforme e vai para a sala de espera, né? Que tem um café da manhã lá também servido, e aí a condição de todos. Então lá, eu acho que toda essa turma aí que vocês conhecem, aí tipo Popó, o da natação, o Fernando Scherer, né? Hortência, pessoal do vôlei, do tênis de mesa, o Hugo Oyama, a menina da ginástica, a Daiane, Pequenininha Daiane, né? E aí tinha o Luiz Roberto, os grandes narradores deles estavam todos lá. O que eu gosto muito, né, que tem umas tiradas interessantes, o Carequinha lá, esqueci o nome dele. Então tava a turma toda da Globo lá, e era o tempo todo, né? Eram 4 estúdios. Por um acaso é aquele que diz, você é ridículo. É o Escobar. Ah, não, é o Escobar. É o Escobar. E, na verdade, eram 2 locais de filmagem, um dentro próprio da Globo e o outro num lugar que é na Barra, que é um estúdio, um conjunto de estádio onde é o Sport TV. Então, a gente ficava na Globo para as entradas ao vivo e na Barra, né, numa série de estúdios do Sport TV, para fazer matérias que, quando não tinham brasileiro, a gente fazia o comentário sobre o tiro esportivo, mas onde não tinha brasileiro. Na Olimpíada anterior, você participou enquanto árbitro, e nessa como comentarista, não foi isso? Não, a anterior foi Tóquio, né? A Olimpíada anterior foi Tóquio, eu não participei, nem como árbitro, nem como Tóquio. Eu ia como chefe de equipe, né? Mas foi em 2021, por uma série de acontecimentos. Eu estava escalado, fiz o treinamento no COB, né, para ser chefe de equipe do Comitê Olímpico. A gente vai várias vezes para o Rio de Janeiro para treinar, mas em cima da hora acabou não dando certo por outros motivos. Mas foi essa participação minha na Globo, teve essa riqueza toda. Wilson, esse workshop que você vai fazer na França, que você vai participar na França, quem que está promovendo? É a Federação Internacional de Tiro? É a Federação Internacional de Tiro, chamada ISSF, sediada em Munique, na Alemanha. Ela está fazendo em Paris esse workshop para duas disciplinas, né, da carabina e pistola, e também para os alvos eletrônicos. E eles convidaram, né, veio um convite nominal, isso passou pela nossa confederação, a nossa confederação está dando apoio, e para fazer esse workshop, para nos formar para sermos instrutores mundiais, classe mundial, do tiro esportivo, né, nas disciplinas, para poder ministrar cursos de formação de árbitros e outras coisas de interesse. Então, é uma responsabilidade grande e uma honra também ter sido feito esse convite. Wilson, eu fico pensando como se desenvolve um treinamento desse. Eles mandaram uma espécie de um script, alguma orientação de como vai se dar? Mandaram, né, para me preparar uma aula, né, eu vou ter que dar essa aula lá, e essa aula vai ser tipo uma avaliação, né, vai ter uma interação entre os outros, cada árbitro que foi convidado, né, ele vai participar, também vai dar uma aula e vai ver uma interação. Então, isso vai ser mais ou menos assim. Você falou ainda há pouco em pistola de ar, falou em carabina e falou que tinha um outro... Espingarda. É o tiro a prato. Qual é a diferenciação para os nossos ouvintes, para eles entenderem a diferença entre as 3 modalidades? Qual é o armamento que usa em cada um? Calibre, essas coisas. Os calibres do tiro esportivo são principalmente no tiro olímpico, né? Porque a gente tem outras modalidades que não são olímpicas. As modalidades olímpicas são aquelas que fazem parte do programa olímpico. Então, nós temos 15 provas que fazem parte do programa olímpico. As armas curtas, ou de pistola, são a pistola de ar, masculino, feminino, pistola de ar misto e pistola 25 metros, que é de calibre 22. Então, nós temos calibre 4,5, que é o chumbinho, é o mesmo chumbinho aí. Chumbinho de parque. Quem vai na Expoema daí, que atira naqueles bombons, naquelas coisas,
é esse mesmo calibre. Por isso que eu disse que é uma coisa liberada, né, que a gente pode ter isso no quintal de casa. Aqui no clã nós temos uma sala, né? Tem um estande de ar comprimido lá. Né? E tem as... Explica para as pessoas que estão nos assistindo aonde fica o clã e como participar. Só para a gente não perder esse Clube de Atirador ponto. de Maranhão, ele fica aqui no centro de São Luís, né, na rua Afonso Pena, ali logo após o Jornal Pequeno. É um clube antigo, ele fundado em 1974 e faz esse trabalho magnífico aí de formar atiradores, né, ocupar nosso centro, né, que está dando vida, né, no local do nosso centro. E é só chegar, filiar, vai pedir identidade, CPF, vai fazer uma busca de antecedente criminal, né? E aí depois desse passo, isso aí para ser atirador. O primeiro passo é procurar o clube. O segundo passo, se registrar no Exército, tirar um documento chamado CR, Certificado de Registro. Esse documento é que vai lhe habilitar a comprar arma, comprar munição e transitar, né? Transportar essas armas e munição do seu local de domicílio ao estande de tiro. Então esse é o processo, isso é junto com o Exército, né? Ele é que é o órgão que fiscaliza, que emite esse certificado. E aí depois chegar nos clubes e praticar, né? A arma desmuniciada, aí tem uma instrução, alguém vai lhe instruir, tem as provas, tem um árbitro lá que vai lhe orientar para quem não conhece, e tem a Federação Maranhense, www.fmte.org.br, e lá tem um roteiro, tem um contato, né? Você pode nos contactar e a gente dá toda a orientação possível. Issan, muito obrigado pela presença hoje aqui no Legal e Atual. O Legal e Atual está chegando ao fim. Espero que você tenha saído mais informado e que cada nova conversa inspire reflexões e ações. Lembrando que toda quinta-feira, às 15h, temos um encontro marcado pela TV Assembleia, canal 9.2 e também pelas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.